Amém, irmãos? Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar, convido a todos a fechar seus olhos e juntos oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti honra, glória, louvor e majestade. Quão bom, quão maravilhoso é iniciar a semana na Tua presença. Iniciar um dia diante do Deus Todo-Poderoso que nos perdoa, que nos ajuda a cada dia a caminhar diante do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, no nome do Teu Filho Jesus, suplicando ao Teu Espírito Santo que venha nos conduzir e nos dirigir em todas as coisas, em especial na ministração dessa aula. Tu conheces, ó Deus, a minha vida, sabe as minhas limitações e os meus temores, sonda o meu coração, ó Pai, e perdoa os meus pecados, assim também como da Tua igreja, Senhor, para que nós, juntos, com temor e tremor, venhamos, ó Deus, a expor a Tua palavra e a aprender a Tua santa vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, os irmãos podem se assentar? Se alguém puder apagar aqui para mim a luz, por favor. Nós estamos caminhando aqui na nossa teologia da família. Nós temos como o livro base a Bíblia, claro, e também o livro do Dr. David Mackey, Lar, Família e Casamento. Quem ainda não adquiriu, por favor, adquira. É uma leitura maravilhosa e lógico que nós não estamos expondo todos os capítulos, item por item, porque é muito extenso. Então, nós estamos fazendo um panorama de cada capítulo e a proposta da escola bíblica nossa é passar por toda a Bíblia, porque essa é a proposta do livro, falando sobre família, de Gênesis a Apocalipse. Não estamos fazendo uma exposição exegética exaustiva de todos os textos, mas um panorama. Como eu falei ontem na aula de discipulado, é apenas a superfície, é para aguçar a vontade e o desejo de vocês buscarem mais conhecimento no Senhor, nas Escrituras, através do Espírito Santo sobre família. E hoje nós vamos avançar e vamos falar sobre casamento, sexo e celibato. Quero convidá-los a abrir o texto base nosso, que é 1 Coríntios, capítulo de número 7, e nós leremos os versículos de número 17 a 24. Ou você pode acompanhar aqui no slide. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 em diante diz: Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém? Meus amados, nós vamos meditar aqui no texto de 1 Coríntios, do versículo 1 até o final do capítulo, versículo 40. Claro que nós não vamos expor versículo por versículo, 40 versículos, não haveria tempo nem que eu falasse 1 minuto por versículo, mas nós vamos falar desse apanhado e do contexto principal que Paulo vai tratar aqui em relação à família. Nenhum texto em toda a Escritura trata tanto sobre família quanto o capítulo 7 de 1 Coríntios. Você vai encontrar vários textos falando sobre família, casamento, sobre pais e filhos. Efésios fala muito disso, mas nenhum capítulo, nenhum texto concentra tantos assuntos quanto o capítulo 7 em relação a
casamento, em relação à família. O capítulo 7, Paulo aqui, ele está dentro do contexto, né, respondendo a perguntas que os cristãos fizeram a ele. Aqui ele vai abordar questionamentos que foram feitos a ele sobre o solteirismo, como que a pessoa solteira deve ficar, deve casar, não deve casar. Vai falar sobre o casamento, sobre aqueles que já estão casados, o que eles devem fazer, continuam casados, separam, como que devem viver o relacionamento dentro do casamento. Ele vai falar sobre o celibato, ele vai falar sobre o divórcio, ele vai falar sobre o recasamento e sobre a viuvez. Olha quantos assuntos dentro do capítulo 7 em relação à família. Então, Paulo, ele não vai fazer uma dissertação teológica profunda sobre todos esses assuntos, mas ele vai apenas responder a pergunta específica feita a eles pelos crentes de Corinto. Nós precisamos lembrar do contexto da carta de Corinto. A carta de Corinto não foi escrita num período em que estava tudo tranquilo, em que o evangelho estava prosperando, em que todas as coisas estavam bem, não havia perseguição, não havia luta. Nós já estudamos recentemente, nas quintas-feiras, a carta de 1 Coríntios. E nós vimos que a cidade de Corinto era uma cidade santa, maravilhosa, né? Em todo mundo vivia bem, era assim? Não, era uma cidade terrível, era uma cidade portuária, uma cidade onde continha muita... Paulo vai usar uma palavra chamada porneia, que é muito pecado na área da em relação sexual, né? A impureza sexual. Havia templo dedicado à deusa Afrodite, que era a deusa do amor, da fertilidade, e que estavam muito ligados à promiscuidade, e isso envolvia toda a cidade. Imagina um cristão que começa ali, viveu ali, nasceu ali, e agora ele é alcançado pela graça, ele é salvo. Como é que ele vai viver agora? A vida dele foi vivida ali naquela cidade. É como você pegar qualquer cidade brasileira que seja muito... cheia de prostituição, cheia de pecado. Eu ouvi uma vez o Ricardinho, não sei se você está aqui, o Ricardinho está ali, né? Santos, né? A cidade santa, maravilhosa, né? Ele diz, a cidade de Santos, cidade portuária, é uma cidade infestada de pecados nessa área. Então, imagina alguém que cresceu ali, viveu dentro desse contexto, aí ele aceita Jesus e vai para a igreja. Claro que ele vai chegar com muitos questionamentos, muitas dúvidas, e Paulo aqui vai tentar, pela graça de Deus, responder a todas elas. Então, o contexto da carta de Corinto era esse, uma cidade realmente portuária, uma cidade cheia de promiscuidade, e haviam outros problemas. Havia uma perseguição religiosa, os cristãos eram perseguidos ali, e Paulo, em todo o seu contexto, ele esperava a volta de Jesus. Então, para Paulo e para os cristãos ali, a volta de Jesus era iminente. Eles aguardavam ansiosamente a volta de Cristo. Então, todo esse contexto gera nos novos convertidos da igreja de Corinto vários questionamentos. O que nós devemos fazer diante, à luz de tudo que nós estamos vivendo? Quais atitudes nós devemos tomar em relação a muitas coisas, mas no capítulo 7, em relação a casamento, em relação a continuar solteiro, em relação às questões matrimoniais. Bom, então, Paulo vai responder perguntas legítimas, não eram perguntas capciosas, em que muitas vezes a gente, como pastor, chega pessoas que vão fazer aquelas pegadinhas, né, aquelas perguntas. E aí, pastor, devo casar ou não? Mas se eu casar, eu vou passar fome, né? Se eu não casar também, eu vou ficar pecando. O que o senhor acha que eu devo fazer? Não era pergunta desse tipo, era pergunta genuína, perguntas em que realmente as pessoas estavam interessadas em saber o que postura eles deveriam tomar. Por exemplo, a pergunta legítima, resumindo, era como se eles estivessem dizendo assim, olha, diante da imoralidade, das grandes perseguições, não seria melhor que o homem não tivesse nenhum tipo de relacionamento conjugal, especialmente sexual? O capítulo 7 começa nisso, a gente vai ler aqui os primeiros versículos, e é uma pergunta correta, é uma pergunta legítima. Bom, nós estamos vivendo uma situação muito complicada. A cidade é totalmente pervertida, e os pecados na área sexual são terríveis. Então, será que não é melhor não ter nenhum tipo de relação para que nós possamos nos santificar? Bom, ainda que Paulo ele vai, em parte, concordar com o questionamento, mas ele vai
fazer uma distinção, tá? Ele vai dizer, olha, ok, é verdade, em certo ponto é melhor mesmo que, diante da situação em que nós vivemos, diante do quadro em que nós vivemos, seria melhor que os homens não tivessem relação, não tivessem casado, não tivessem relação sexual. Aí ele vai dar uma explicação. Isso eu estou dizendo para os solteiros, tá? Porque ele tinha em muito autoestima o casamento. Quem lê 1 Coríntios, ali, os primeiros versículos, vai achar que Paulo era um contra o casamento. Não, Paulo realmente ele era celibatário e queria que todo mundo fosse celibatário, não queria que ninguém casasse. Não, não é isso. Muito pelo contrário, Paulo tem muita autoestima o casamento. Fato esse que em vários outros textos de outras cartas ele vai comparar, pelo menos lá em Efésios, o casamento como a união da igreja com Cristo. Olha o que está lá em Efésios, capítulo de número 5, você pode acompanhar aqui no slide, no verso de número 22 a 27. Paulo dizendo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, meus amados, Paulo não era, em hipótese alguma, contra o casamento. Muito pelo contrário, ele sabe que é uma ordem de Deus. Como um bom judeu, como um bom cristão, conhecedor das Escrituras, ele sabe que estava escrito em Gênesis. Né? Por exemplo, Gênesis 2:18, quando Deus cria o homem, o que ele diz para o homem? Olha, todas as coisas ele viu que era bom. E quando Deus criou o homem e viu que o homem estava só, foi a única vez que você vai encontrar lá em Gênesis, Deus dizendo o quê? Não é bom que o homem esteja só. Claro que o apóstolo Paulo conhecia isso. Então, quando ele está falando, aqui no capítulo 7, de não casar, de dar preferência a continuar solteiro, ele não está dizendo que essa é a regra. Ele não está afirmando que todos devem ter uma postura de celibatário. Mas, por causa da situação, seria bom, e ele vai explicar, a quem tivesse este dom de celibatário, não casar. Por causa da real situação, porque ele conhecia. Agora, então, nós sabemos que Paulo não era contra o casamento, que ele conhecia as Escrituras, que ele sabia a regra, a ordem era casar. Então, o que é que Paulo realmente está ensinando aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios? Bom, os cristãos, eles ali, devido à imoralidade sexual daquela cidade, entendiam que o pecado na área sexual, da imoralidade sexual, era um pecado terrível, um pecado perigoso. Então, acreditavam que a melhor postura a se tomar era o quê? Não ter relação. Vamos, então, ao extremo. Corinto era uma igreja de extremos, né? Ou estavam extremamente pecando na ceia, pecando em deixar o pecado ali no meio da igreja, com um jovem tendo relação com a madrasta. E para o outro extremo chegava a ponto de, não vamos mais então tocar em mulher, não vamos mais casar, vamos deixar as mulheres de lado. Por quê? Achavam que dessa forma eles estariam santificando mais a sua vida, estariam sendo mais santo. Mas não era apenas deixar de casar, mas também deixar de ter relação sexual dentro do casamento. Aí era um extremo que Paulo vai ali corrigir. Então, Paulo vai orientar que, de uma certa forma, seria bom não ter essa relação por causa das circunstâncias, mas que não se refere isso dentro do casamento. Tá? Algo que ele faz o contrário. Ele vai recomendar que os casais tivessem uma vida sexual saudável, justamente por causa do quê? Da imoralidade que havia na cidade. Olha o verso 2 do capítulo 7, diz assim,
Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O que ele está dizendo? Ele recebe uma pergunta. Vamos lá. Vocês estão abertos aí? 1 Coríntios? Estão com a Bíblia aberta em 1 Coríntios? Olha o versículo 1 e 2. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Então ele está realmente afirmando, ok, vocês me perguntaram se é melhor não casar, se é melhor não ter relação sexual. Ele diz, sim, é verdade. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas olha o versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então ele está aqui ratificando o seguinte, que o sexo fora do casamento realmente é pecado. A fornicação é pecado, o adultério é pecado. Mas ele também está dizendo que, assim como é pecado o sexo fora do casamento, a privação do sexo dentro do casamento também é pecado. Entende o pensamento de Paulo? Sexo fora do casamento, vocês estão certos, é pecado mesmo. Não chegue perto de mulher, não toque em mulher. O tocar ali, o sentido grego é ter relação. Mas ele está dizendo, mas dentro do casamento é o contrário. Por causa da porneia que reina na cidade, vocês não podem deixar de ter relacionamento sexual saudável com a sua esposa ou com o seu marido, porque isso é pecado. E é justamente o que ele vai passar a dizer, que o cônjuge, no verso 3 em diante, ele tem uma obrigação de cumprir com os seus deveres conjugais, um com o outro, e com o propósito do quê? Qual era o propósito de que o cônjuge, os cônjuges, deveriam ter relação sexual? Não era simplesmente por busca do prazer, saciar o prazer carnal. É para que não fossem tentados por Satanás e caíssem no pecado. Olha só, vejamos aqui os textos, continuando no verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, veja bem, Paulo ele está trazendo aqui duas observações importantes. Primeiro, que é uma obrigação do cônjuge servir um ao outro. E servir um ao outro aqui não é como uma obrigação forçada. Puxa, eu tenho que fazer isso. Não, ele está falando de cumprir com uma obrigação, de cumprir com um dever de uma forma carinhosa, amorosa, com carinho, com amor. E não como uma imposição abusiva ou algo desse tipo. Mulher, você tem que ter relação comigo, cala sua boca e vem aqui. Não, não é isso. Marido, está vendo, eu que mando em você. Não é isso. Ele está trazendo a palavra poder aqui, não é um poder de ter domínio sobre o outro, mas é de ter autoridade, de poder dizer para o marido e para a esposa, num relacionamento saudável, em que eles devem saciar um ao outro, e não com um tipo de obrigação, porque, infelizmente, o pecado distorce aquilo que Deus santifica. Os homens, por causa da dureza do coração, por causa da maldade, perversão do coração, acabam distorcendo aquilo que é santo, aquilo que é agradável, criado por Deus, que é o relacionamento sexual, tornando ele algo mais como eu quero apenas saciar o meu desejo carnal, do que realmente o propósito do casamento e da relação, de desfrutar de momentos de amor, de carinho, onde um ao outro buscam saciar a ambos. Olha só, quando casamos, entramos numa aliança que tem como uma das condições o compromisso de fazer todo o possível para satisfazer os desejos legítimos sexuais do outro. Entende o que Paulo está dizendo? Ele está falando, olha, quando nós assumimos um relacionamento sexual, você perdeu o seu direito, meu amado. Agora quem tem autoridade para falar e falar, olha, eu desejo ter relação com você e a vice-versa, não é mais você.
Paulo não está falando que a mulher tem domínio sobre o homem em outras questões. Vocês entendem que ele está falando sobre relacionamento sexual, ele está falando sobre relacionamento de marido e mulher íntimo. A mulher não pode pegar esse texto, está vendo quem tem poder agora sobre você? Sou eu, e você fica quieto, eu vou mandar. Não, não é isso. Ele está falando, vocês são casados, agora vocês não têm mais autoridade sobre vocês mesmos, no sentido de fazer apenas aquilo que vocês querem. Mas a ideia é saciar o outro, cumprir com as suas obrigações com o outro. Olha, é um ponto perigoso quando um dos cônjuges recusa ou priva o outro do relacionamento sexual. A palavra aqui, para privar, eu não vou falar a palavra grega aqui, que o meu professor está ali, né? Eu vou só falar no português mesmo. Significa prejudicar ou defraudar. Então, quando Paulo está dizendo assim, não priveis o outro de ter relação sexual, marido, esposa, você está fazendo o quê? Defraudando o cônjuge. Você está prejudicando o cônjuge. Eu sei que tem marido que agora deu glória, né? Oh, Jesus, aleluias, fala Deus. Mas é verdade. Infelizmente, na nossa sociedade, por causa de conceitos pecaminosos, as mulheres, tá, Hulk? Desejam ser empoderadas, para que não haja corte, né? As mulheres desejam ser empoderadas, então elas muitas vezes usam como, e isso é um pecado terrível, como arma, como barganha, o quê? O sexo. Você não quero hoje, não vou. Uma semana, um mês. Olha, até no mundo isso é terrível, mas para o cristão, irmão, entende que você está defraudando o seu marido, você está defraudando a sua esposa. E defraudando no quê? Porque Paulo vai dizer, porque isso abre uma brecha para Satanás. Pense que naquela época, um cristão de Corinto, ele estava exposto à imoralidade sexual à luz do dia. Será que nós estamos numa sociedade totalmente tão diferente de Corinto? Será que hoje as pessoas não estão muito mais expostas, seja por propagandas, seja por outdoors, seja pela cidade que nós andamos, pela internet? Seu esposo, a sua esposa, está expostos à pornografia continuamente, em grau menor ou maior. E quando você, por maldade, por interesse, nega, priva o seu esposo ou a sua esposa, você está pecando, porque está defraudando, prejudicando o seu cônjuge, lançando ele ao perigo da tentação. Então, meus amados, tomem cuidado com isso. O celibato, Paulo vai dizer, assim como deixar de ter relação, ele é pecado. Por quê? Perdão, não é que é pecado, deixar de ter relação, ainda que seja por um curto espaço, ou ter o celibato, não são mandamentos. Você não vai encontrar um mandamento assim, não tenha relação com o seu cônjuge, deixe de ter relação com o cônjuge. Não. Seja celibatário, não case. Não existe isso, não existe essa ordem. Não existe em lugar nenhum Deus dando essa ordem para não casar. Não existe ordem em lugar nenhum onde que Deus vai determinar como mandamento que vocês parem de ter relacionamento dentro do casamento. Não existe essa ordem. Veja o que Paulo vai dizer. Ele vai falar o seguinte, olha, no verso 5, não priveis um ao outro, salvo o quê? Talvez, irmão, é um talvez aqui. É como ele falar, não é regra. Talvez, quem sabe, se vocês entrarem num acordo para jejuar e orar, vocês podem tirar um período curto. Não é uma ordem, não é um mandamento, é uma concessão. Por quê? Porque, irmãos, Satanás já nos tenta em tanta coisa. Principalmente na área do casamento, nos cônjuges. Quando se dá essa brecha, você está expondo ao perigo a sua esposa ou o seu marido por
não obedecer à ordem de Deus, que é casar, ter relacionamento sexual saudável. Amém? Então, é uma concessão e não uma ordem, por dois motivos. Por quê? O primeiro está claro, vai ser uma brecha, não é uma ordem, por quê? Imagine se Deus daria uma ordem dessa. Eis, maridos e mulheres, tirais um período de 40 dias em jejum e oração, sem ter relação sexual. E depois disso, suba ao monte e fique mais 30 dias. O Danilo vai fazer? Vai falar, está amarrado o sangue de Jesus. Porque Deus não dá essa ordem. Porque Ele sabe. Amém? Que o casamento e o relacionamento sexual dentro do casamento lícito, legítimo, ele faz o quê? Ele é saudável, ele é bênção. Amém? Então, o primeiro motivo, olha, não é uma ordem. Está claro que se você deixar privar o seu marido ou a sua esposa, ele vai cair em pecado. E o outro é que o celibato não poderia ser uma ordem de Deus. Por quê? Porque Paulo vai dizer que o celibato não é uma escolha meramente pessoal. Eu decidi, o jovem está ali, eu decidi, não vou casar, eu vou ficar solteiro o resto da vida. Não, não é uma escolha pessoal. Por quê? Paulo vai dizer que é um dom. É um dom de Deus. E sendo um dom, e Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios também, em 2, sobre dons. Dons é dádiva, dom é dado pelo Espírito, segundo Ele quer. Isso significa que nem todos vão ter os mesmos dons. Ele vai tratar sobre dons, e ele vai explicar que nem todos têm os mesmos dons. Por exemplo, uma frase bem clássica em 1 Coríntios. Todos têm o dom de profetizar? É uma pergunta retórica. Qual é a resposta? Não. Todos falam em outras línguas? Não. Todos interpretam? Não. O que Paulo está ensinando? Dons não são para todos, é para aquele que Deus decide, pela graça, pela soberania, pelo plano eterno dele, dar a cada um, para a edificação da igreja. E se o celibato, o ato de não casar, de não ter relação sexual, é um dom, não pode ser uma ordem para todos. E ele vai explicar isso. Irmãos, o casamento não é um mal necessário e nem é para a pura satisfação sexual pessoal. A preocupação não deve ser a de obter prazer sexual, mas de proporcioná-lo. Dentro do que Paulo está respondendo à igreja de Corinto. Olha, eu quero ser celibatário porque eu não quero pecar naquela área, mas eu também vou casar então porque eu quero ter. Então, tá ok. Por um lado, eu não posso deixar de ter relação sexual, porque senão eu vou estar pecando. Então, eu vou para o outro extremo. Eu vou para o casamento para satisfazer sempre a minha vontade, para que eu não peque e tenha os meus prazeres saciáveis. Não, não é isso que Paulo está ensinando. Não é isso que ele está falando aqui no 1 Coríntios 7. Ele está dizendo que o casamento é um relacionamento íntimo, que foi acordado entre duas pessoas que se tornam uma só, na busca de saciar o desejo do outro, mutuamente. Veja, o casamento não é sobre achar a pessoa certa, é sobre ser a pessoa certa. Entende o que Paulo está falando ali no início? Cumpra cada um a sua obrigação com o outro. Não é buscar aquele que vai saciar. Quando o jovem vai casar, ou a jovem, ela procura aquilo que satisfaz ela. Não, ele é bonito, ela é bonita, ela é jovem, ela é cheia de vigor. Ele também. Não, e você? Amados, o conceito bíblico é você ser bênção para o esposo e a esposa ter o pensamento de eu tenho que ser bênção para a minha esposa, para o meu marido. Olha só, o casamento não é sobre achar a pessoa certa, isso é sobre ser a pessoa certa. O casamento cristão, assim como a vida cristã, é sobre doar a nossa vida em serviço do outro. Assim como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Entende o contexto que Paulo está falando? Ele não está falando sobre relacionamento sexual egoísta, mas assim como tudo na vida, nós devemos nos doar para o próximo, como Cristo nos deu o exemplo e nos ensina através do Espírito Santo, que devemos doar a nossa vida em prol, em benefício do outro. Então, avançando, o divórcio nunca foi uma regra. Então, agora Paulo explicou que, olha, casamento, celibato aqui,
ele tem que ser entendido à luz das Escrituras. É verdade, vocês, por causa dentro do contexto, seria melhor não casar, mas aos casados não convém, não é lícito não ter relacionamento sexual. E aí ele vai falar sobre o divórcio. E ele vai, de uma forma sucinta, bem rápida, porque não era o propósito dele expor toda uma teologia sobre o divórcio, mas ele vai deixar claro que o divórcio nunca foi regra. Olha o que ele vai dizer nos versos 10 e 11. Ora, aos casados. Então, Paulo está respondendo ali a toda a igreja, em especial aqueles que ainda não eram casados, se deveriam casar ou não, se deveriam ter relação sexual ou não. Ele explica isso e agora ele vai voltar. Aos casados, ordeno eu, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E o que o marido não se aparte da sua mulher. O que Paulo está dizendo? Irmãos, ele não vai fazer um tratado, mas de uma forma simples, ele está dizendo o seguinte, olha, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. A ordem não é divorciar. A ordem é o quê? É casar. Não há nenhuma ordem, irmãos, não há nenhuma ordem, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para divorciar. Você não vai encontrar um texto bíblico dizendo assim, aos que estão insatisfeitos no casamento, ordeno, separai-vos mutuamente. Não, não existe isso. Existe concessão, e a gente vai falar um pouco mais para frente, e não uma ordem do divórcio. Ah, mas existem as exceções. Ok, a gente vai tratar disso também. Mas entende o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que é o Senhor, que a mulher e o marido não se separem. E aí ele vai dar uma explicação. Ah, ok, vocês já se separaram, faça o que então? Não case, nem se reconcilie com o marido, ou se reconcilia. O que fazer quanto à questão do divórcio? Alguém na igreja, ou estava pensando em divorciar, falou, agora é a oportunidade, hein? Eita, Xanai, chegou a vez, hein? Perguntar para Paulo que se eu posso separar desse marido aqui, porque ele é chato, separar dessa mulher que eu não aguento ela. Aproveitar a oportunidade, né? E aí perguntam para Paulo se poderia separar, por vários motivos. Primeiro, ele trata da questão quando ambos os cônjuges são cristãos. Você está vendo que ele começa o texto dizendo o quê? Aos casados cristãos, porque o verso de número 12, ele vai dizer, quanto aos casados que têm um marido ímpio. Então, o verso de cima, ele está falando, por inferência, que ambos são cristãos. Do verso 10 e 11, ele vai considerar ser, lógico, tendo em vista que tanto Paulo quanto a igreja de Corinto, por causa do ensino de Paulo, eles acreditavam que era mais vantajoso ser solteiro, dentro da perseguição que eles passavam. Que os homens permanecessem solteiros. Então, Paulo está respondendo uma indagação. Então, não seria melhor divorciar? Por quê? Porque se é melhor estar solteiro no meio da perseguição, no meio da luta, se é melhor nos privar dos pecados sexuais, não tendo relação, alguém poderia pensar, então não é melhor que nós separemos da mulher e tomemos um voto de celibato, todos nós juntos aqui, vamos fazer o primeiro mosteiro de Paulo aqui, o santo mosteiro de Paulo, o celibatário. Aí Paulo falou, não, de jeito nenhum, pode parar com esse negócio. Talvez o pensamento fosse legítimo, talvez o pensamento fosse realmente se preparar para a volta de Jesus, mas talvez não. Mas o que Paulo está mostrando é que não é isso. Não é essa a forma de fazer. Então, o casado não deve se separar. A resposta de Paulo é um enfático, não abandone a sua esposa, não abandone o seu marido. Em hipótese alguma, seja por motivo de que você possa pensar que vai se santificar mais estando solteiro, seja por qualquer outros motivos, o divórcio era terminantemente proibido na mentalidade de Paulo e na mentalidade bíblica. Claro que há as exceções, mas Paulo não está tratando aqui no verso 10 e 11 de exceção. Ele está tratando de separação não legítima de dois cristãos. E qual é a opção que Paulo dá para esses cristãos que não estão dentro do quadro de exceção? Quadro de exceção é por causa de
adultério, tá? E ele não vai enquadrá-los nessa questão. Ele está dizendo, ó, não houve adultério, não houve um motivo legítimo para a separação, mas esse casal quer se separar ou já se separaram. Qual é a opção? Ele vai dar aqui, olha. Caso haja separação, o que ele diz? Não torne a casar, ou reconcilie-se com o seu cônjuge. Isso, em outras palavras, era um balde de geografia para quem estava desejoso de separar. E como pastor, nós ouvimos muito em gabinete, né? Pastor, eu não aguento esse marido, eu não aguento essa mulher, ela é muito... E já vem louco, com desejo de separar. Aí a gente pergunta, mas ela ou ele adulterou, está traindo, abandonou o lar? Não, mas é difícil. Irmão, você tem duas opções. Primeiro é obedecer a Deus e não separar. Agora, se separar, saiba do seguinte, não torne a casar. Ou se reconcilie. Isso fez com que o povo começasse a refletir e a pensar antes de tomar uma decisão drástica como essa, como o divórcio. Em outras palavras, o que Paulo estava ensinando? Se Deus não reconhece o divórcio por motivos não válidos, e o que Paulo está tratando, então a pessoa não está livre para casar-se novamente. Ela apenas pode fazer o quê? Reconciliar com seu ex-cônjuge. Quando chega aqui, pastor, mas eu separei porque a minha mulher era muito terrível. O senhor não conhecia ela. Não sou eu que criei regra nenhuma. As Escrituras dizem isso. E se não for de uma forma legítima, nem Deus, nem a igreja, nem nós deveríamos aceitar. Então, qual é o critério que Paulo está dizendo? Se vocês estão separando, são dois cônjuges cristãos, e vão se separar, saiba do seguinte, não é para fazer. Porque Deus não valida isso. Não é válido diante de Deus. Vocês não estão livres para casar de novo. Qual é a opção? Reconcilie-se. Não quero reconciliar. Então vai ficar solteiro. E aí tem um problema. Qual é o problema? Você tem o voto de celibatário? Deus te deu esse dom? Não. Então um abismo sempre vai chamar um outro abismo. Por isso, meus amados, nós devemos olhar para o casamento como coisa séria. Jovem, antes de casar, pense muito bem. Casados, pense muito bem em construir e fortificar o seu relacionamento conjugal com a sua esposa, à luz das Escrituras, debaixo da graça de Deus, porque casamento é algo sério. O mundo trata como uma forma banalizada o casamento. Casa-se hoje, separa-se amanhã, casa de novo e outra. Isso é pecado. Isso traz destruições sérias. Traz sequelas não somente para as pessoas, mas se há filhos envolvidos, parentes envolvidos. Cada vez mais, é como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo. Um pecado leva a outro pecado ainda pior. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Aí Paulo falou do casal que era crente. E agora o que ele vai falar? Vai falar daqueles, se um cônjuge for descrente. Aí alguém fala, tudo bem, pastor, entendi. Não vai dar para separar. Mas e se a minha esposa é ímpia? Aí eu posso? Veja, olha o que ele vai dizer, dos versos 12 em diante. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. A mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada pelo convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher. Irmãos, primeira observação, mais uma vez, nunca o divórcio foi autorizado, nunca o divórcio foi um mandamento. Segunda observação, nunca o divórcio, ainda que seja com o descrente, um casamento ali, nunca o divórcio deve partir do cônjuge cristão. Você percebe isso no texto que Paulo está dizendo? Se é casado com um ímpio, não parta de você separar, porque o divórcio não é bíblico. O cristão não pode ir contra a lei de Deus. Qual é o mandamento do Senhor?
Deixará o homem a sua mãe e seu pai e unir-se-á à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Essa é a ordem. Qualquer coisa que venha contrário a isso não é ordem, é pecado. Ainda que os homens tenham dado um jeito, ainda que os homens, de uma forma pecaminosa, tentem desobedecer essa lei, continua sendo pecado. Então, Paulo está lidando com, não está lidando, melhor dizendo, com um cristão que casou com um ímpio depois de convertido. Veja, Paulo não está dizendo assim, olha, uma pessoa cristã, ela vai e escolhe um ímpio para casar e casa com um ímpio. Não, a Bíblia é bem clara quanto a isso, ao julgo desigual, não é o propósito da nossa aula hoje, mas nós sabemos que isso é pecado. Paulo não está tratando de alguém que casou com um ímpio, um cristão que casou com um ímpio. A ideia aqui que Paulo está trazendo é que ambos eram ímpios, ali na cidade de Corinto, e um dos cônjuges se converte. Vamos supor, eu e minha esposa era ímpio quando nós nos conhecemos. Graças a Deus, Deus nos salvou. Mas se Deus tivesse salvado só a minha esposa, é nisso que Paulo está tratando, entende? Os dois eram ímpios, um dos cônjuges foi alcançado pela graça e foi salvo. E agora, o que ele faz? Miserável, você é ímpio, sai, vai embora. Não, não é isso. Paulo está dizendo, não faça isso. Não parta do cristão a separação. Veja, o que deve ser feito? Bom, na mentalidade deles, lembra que a gente está falando do contexto de Corinto? Alguém poderia pensar, e hoje também, eu já ouvi pessoas no gabinete falar isso, pastor, mas o meu marido ímpio, ele não glorifica a Deus. E assim, o meu casamento não vai glorificar a Deus. Como que eu vou poder glorificar a Deus? Como que eu vou poder servir ao Senhor tendo um marido ímpio, uma esposa ímpia? E eu quero servir ao Senhor, eu quero glorificar a Deus com tudo na minha vida. Então, não é melhor agradar a Deus? Olha, irmãos, quando a pessoa tem um coração cheio de pecado e quer separar, vira um crente, né? Um conhecedor das Escrituras, solta versículo aleatório, né? Porque melhor não é agradar a Deus do que agradar os homens, pastor. Então eu quero servir o Senhor e glorificá-lo. Não é melhor separar desse miserável pecador, dessa miserável, porque ela não é cristã? O que Paulo diz? Absolutamente não. Não parte de você. É um sonoro não. Por quê? Porque Deus pode ser glorificado nesse casamento por causa do cônjuge cristão. Quantos testemunhos nós temos de esposas fiéis? Eu vou usar uma aqui, cadê? Regiane, que tinha um marido, cadê o marido que está na porta da igreja hoje lá, servindo a Deus, mas que não era cristão. Não é? Perdão da expressão que eu vou usar, tá, Alexandre? Está lá o miserável, não era crente. Aí a Regiane fala, não, vou largar desse miserável aqui, porque não vai glorificar a Deus. Mas olha, sim, pode glorificar. Pela postura da irmã, pela postura do irmão que é cristão, dentro do casamento. Sendo fiel, honrando seus compromissos, pregando para o seu esposo, pregando para a sua esposa. Mas e os meus filhos? Eduque seus filhos, você tem... Irmão, você tem Cristo, você tem o Espírito Santo. Você tem a oportunidade de ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Seja você marido, seja você esposa cristã. Então não é, não. Deus pode ser glorificado por meio da sua vida. Você pode ser um instrumento de bênção dentro do seu lar. Você pode santificar no sentido de santificar a sua casa, através do Espírito Santo, pregando, anunciando, tendo um lar cristão, embora o cônjuge não seja. E eu vou dizer que duas coisas vão acontecer. Se você tem um cônjuge que não é cristão, e você toma uma postura de servo de Deus, fiel, duas coisas vão acontecer, bem provável. Uma, ele vai começar a ouvir o Evangelho e poderá ser alcançado pela graça. Ou duas, ele vai começar a endurecer tanto que vai querer apartar-se. É isso que Paulo está dizendo. Então, o casamento com um cônjuge não cristão não é um aval para você separar. Muito pelo contrário, é um incentivo para você glorificar a Deus dentro do seu casamento.
não se aparte. Por quê? Porque o incrédulo, quando você... Irmãos, eu fico muito preocupado quando um casal chega, minha esposa não é crente, mas aí, ela está lá, está de boa, tá, mas eu não aguento ela. Mas você está sendo cristão dentro da sua casa? Porque se você se tornar cristão, ou sua esposa ou seu marido vai começar a ouvir o evangelho, vai querer se interessar pelo evangelho. Nós temos esposas aqui que têm maridos que não são cristãos, mas pelo testemunho começam a ser simpatizantes do evangelho. Né? Eu não vou dizer o nome aqui, porque a pessoa ainda está na igreja, o marido também, mas era um marido que pegava a peixeira, não deixava a esposa ir para a igreja, e a esposa nova convertida, meu Deus, o que eu faço? Separa um largo, ficou firme, e o marido começou a deixar o pastor ir na casa dele, começou a pregar, começou a anunciar, começou a gostar do evangelho, e hoje frequenta a igreja. Ainda não é cristão, ainda não se converteu. Não vou falar o nome da Marli para que ninguém saiba que é ela. Mas, o que acontece? Ele está vindo à igreja. Ele agora já foi o coração quebrantado. Ainda não é salvo? Não, mas você está vendo o testemunho da esposa. Testemunho do marido, que tem a esposa ímpia. Seja fiel. A sua fidelidade primeira não é com o seu esposo, com a sua mulher. É com quem? É com Deus. Seja fiel ao Senhor. Porque ou ele vai se quebrantar, ou ela vai se quebrantar e vai começar a ser simpatizante, a começar a gostar do evangelho, e vir à igreja, e o Senhor pode alcançá-la e salvá-la. Ou outro. Ou o marido que é ímpio, casou com você quando você era ímpia, vocês faziam impiedade, tinham uma vida totalmente pecaminosa, aí casam, a pessoa se converte. Aí o marido começa, mas agora nossos ideais começaram a ser diferentes. Eu quero ir para a balada, você quer ir para a igreja. Eu quero fazer coisas indecentes e você quer santificar o casamento. Não é essa mulher que eu quis casar. Você entende? A ponto de que, se o homem não é salvo, se a mulher não é salva, endurece o coração, ele vai começar a dizer, eu não quero estar com essa mulher, porque não era ela que eu quero casar mais. Parte de quem? Do ímpio, que não aceita uma vida de santidade, que não aceita uma vida correta diante do Senhor. E aí ele vai pedir o divórcio. Ele vai pedir o divórcio. Agora, tem um outro oposto, né? É aquela mulher que diz assim, não, meu marido é terrível, meu marido continua lá, me agride, falou que vai embora, trai, sai com outras mulheres e fala na minha cara, não aguento mais esse casamento, não quero, vou embora. E a mulher fica, não vai. O que Paulo diz? Se o marido ou a esposa quer ir embora, é ímpio, o que você faz, irmão? Oi? Eu escutei uma voz de... Quem for crente? Deixa aí. Tem alguém que está com o coração aí, ó. Vai, Jesus. Brincadeira, irmão. É verdade, não é? Irmão, deixa aí. Quer ir? Vai com Deus. Tem um hino que fala isso, né? Vai com Deus. Vai com Deus. Vai embora. Por quê, meu amado? Muitas pessoas, eu vou dizer que, infelizmente, por uma má compreensão de algum texto bíblico, ou por um desejo ali de querer ser melhor do que Deus e salvar, ficam presas quando o cônjuge está denegrindo cada vez mais, tornando o casamento insustentável. E a pessoa quer ali continuar. Não, é o Senhor, né? Olha lá, o que Paulo diz? Você não sabe se o incrédulo será salvo. Você sabe se o seu marido vai ser salvo? Não, eu tenho promessa de Deus. Tem uns hinos evangélicos que é meio esquisito, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Aí morre e fala o quê? Mas que promessa, irmão? Que promessa? Amém? O marido claramente não quer mais estar casado. Vai tornando o casamento cada vez mais desonroso. E o cristão persiste nesse casamento. Não porque ele entende que é pecado separar, mas porque ele tem uma esperança meio distorcida, né? E não há nenhuma promessa bíblica, tá, irmão? Não há nenhuma promessa bíblica em toda a Escritura que sustente isso. Eu vou ser salvo e vou salvar o meu marido. Onde está escrito isso?
Ah, pastor, tem sim, hein? Não, não tem. Um dos textos que é muito mal compreendido é Atos 16, 30. Se tem alguém que pensou assim, seja liberta hoje, irmão. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, não, irmão, mas está lá. Meu marido é ímpio, mas Deus diz que se eu for salvo, Ele vai salvar a mim e a minha casa. Onde está escrito? Em Atos 16, pastor. Ô, irmão, o senhor é pastor, não sabe? Não, eu sei ler. Sou muito bom de grego, não, mas... Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem? Qual é a condição? Irmão, qual é a condição bíblica, tanto nesse texto quanto em toda a Escritura? Oi? Crer. Qual é a condição para ser salvo? Crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem será salvo? O que crê. Somente ele. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Você não gostaria de ter salvo seu filho anteriormente? Abriu os olhinhos, chorou, você já fala, seja salvo, eu creio. Claro que a gente quer. Mas a gente tem filho de crente é crentinho? Não, filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Tá? Gabriel precisou aceitar Cristo. Por mais que eu cresça no Senhor, por mais que eu orasse por ele. O Vitor precisou crer em Jesus e entregar a sua vida a Jesus. Não estou vendo a. A Júlia é a última, hein? O que ela precisa? Ah, não precisa, ano que vem vai fazer o discipulado. Não, não precisa, é filho de crente. Filho do pastor, não precisa. Precisa. Ela é uma pecadora miserável que precisa da graça de Deus. Ela precisa se converter. Ela precisa crer no Senhor. Ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ela precisa tomar uma decisão diante de Deus. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje. Agora imagina o marido. Não, a minha esposa vai ser salva. Por quê? Porque Deus disse que se eu cresce, ela seria salva. Não, não é isso. Em lugar nenhum, nem aqui. A condição para ser salvo, tu e tua casa, é crer no Senhor Jesus. E aí, creia você e sua casa, e aí sim você e sua casa vai ser salvo. Não tem como alguém ser salvo porque o outro creu. Ah, isso é fácil, né, irmão? O filho falando, pai, creia por mim que eu vou viver a vida aí, eu sei que o senhor tem uma fé, o senhor é pastor, tem fé mesmo, mas eu vou viver de qualquer jeito, porque eu sei que eu vou ser salvo, porque o senhor crê que eu vou ser salvo. Não, não existe isso na Bíblia, irmão. Entende o que Paulo está dizendo? Se o ímpio, você está agindo corretamente, e ele decide ir embora, não seja mais crente do que o próprio Deus. Né? Figura de linguagem, tá, irmãos? E aí ele vai para outro. Como lidar com casamento em tempo de perseguição e angústia? Os versos 25 em diante. Vamos ler aqui. Ele vai tratar disso. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Entende o que Paulo está dizendo? Por causa da presente situação, irmão, fique como está. Se está casado, não separe. Está solteiro? Não case. É um mandamento? Não, é uma concessão por causa da situação que estavam enfrentando. Mas se te casar e com isso não peca, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito.
A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Veja, o que Paulo está tratando? Lembra do contexto da carta? Lembra do que ele está falando? Um contexto de perseguição, é uma exceção. Via de regra não é essa. Paulo já explicou muito bem isso. Então, ele vai dizer, Paulo está explicando o seu posicionamento, principalmente por causa do período de angústia. Ele está dirigindo aos solteiros, a quem ele trata como virgem, que é melhor que fiquem como? Como está? Está solteiro? Não, é perseguição, é luta, vocês vão ter dificuldade. Continue assim. Por quê? Diante da perseguição que estava acontecendo em Corinto, Paulo acreditava melhor não casar. Por quê? Irmão, não é que nem nós hoje, né? Que se der uma discussão, alguma coisa, uma perseguição, você pega toda a sua família, põe dentro de um carro, de um ônibus e viaja para longe. Bom, naquela época, se você é casado, tem filhos, você ia ter que caminhar quilômetros junto com a esposa. Se alguém prendesse você ia ter que ficar duplamente preocupado, porque a sua família ficaria desprotegida, desamparada. É nisso que ele está tratando. Olha, é melhor nesse período que você fique solteiro, até que passe a tribulação. Lembra? Qual era o pensamento de Paulo? Jesus está às portas, ele está voltando. Não se preocupe com essas coisas, não. Se preocupem em servir ao Senhor, em preparar-se para a volta de Cristo. Então, se você está solteiro, continue solteiro. E há razões para que ele fale isso, né? Principalmente por quê? Para a facilidade de fugir, de se consagrar mais, né? Irmãos, quem tem... O Samuel e o Lucas, né? Estão lá, vão dobrar os joelhos, vamos orar de madrugada. Aí começa... Tudo bem que a esposa vai, aí vai lá o marido, já desconcentrou, não é? O filho é benção, mas começa... O marido, Senhor, tem misericórdia, minha esposa deve estar cansada, Jesus. Então, o Senhor... Pronto, já desconcentrou. Olha, simples, uma coisa simples, entendeu? Agora, imagine isso numa perseguição. Imagine isso num período de intensa perseguição. Você tem filho, você vai ficar preocupado. Vai ser mais difícil você consagrar, mais difícil ainda fugir e servir ao Senhor, lutar, guerrear, e etc. e tais. É por isso que ele fala. Aí olha o que ele vai dizer no verso 28. Está casado? Continua casado. Já não vai separar porque é pecado. Está solteiro? Fique solteiro. Por quê? Olha, mas se te casares, com isso não peca. Não. Ele está falando, tá bom, você quer casar? Case. Por que Paulo está dizendo isso? Porque o voto de celibato não é para todos, é um dom. Então, se você não pode, vai e casa, não vai pecar não. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas, o que vai acontecer? Sofrerão angústia na carne. E eu queria o quê? Entende a intenção de Paulo? A intenção de Paulo não é que todos fossem celibatários, abrisse o primeiro mosteiro do São Paulo. Não. Ele queria o quê? Poupar as pessoas num período de perseguição, de angústia e de sofrimento. Olha como está na Nova Versão Transformadora. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, terão de enfrentar dificuldade. E minha intenção era o quê? Poupá-los disso. Entende, irmãos, como está claro? Não se trata de casar ou não casar, não era essa a questão de Paulo. Pois para Paulo, o importante era que todos estivessem prontos e livres para servirem o Senhor desimpedidamente. Lembra que ele diz? Ele vai dizer, não só os casados, mas a todos. Aqueles que compram como se não tivesse nada, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se alegram como se não alegrassem. Por quê? Porque o importante é que vocês estejam desimpedidos para servir ao Senhor.
Porque Jesus está voltando. Se preparem para isso. Esse é um alerta não só para os crentes de Corinto, mas também para nós, visto que se na época de Paulo ele já achava que o tempo estava curto e que Jesus estava voltando, quanto mais nós agora. Quantos creem que Jesus está voltando? Amém? Então por que o Paulo está dizendo, por que vocês estão tão envolvidos com questões menores? Se desprendam de todas as coisas desse mundo. Quantas vezes as pessoas ficam mais preocupadas com o que ter, com o que possuir? Eu preciso de uma casa maior, eu preciso de melhor coisa para minha esposa, melhor coisa para os meus filhos. E às vezes fica tão concentrado nisso, que se prendem nisso e não servem ao Senhor. Quando eu resolver esse problema, quando eu solucionar essa dívida, quando eu comprar uma casa, quando eu tiver um carro, aí eu vou servir o Senhor. Esse é o princípio que Paulo está dizendo. Você está solteiro, irmão? Sirva o Senhor. Está casado? Sirva o Senhor. Comprou alguma coisa? Sirva o Senhor. Não tem nada? Sirva o Senhor. Porque o tempo está se encurtando. E nós deveríamos servir ao Senhor desimpedidamente, ainda hoje, de uma forma fervorosa. Amém? Eu quero terminar com os versos 17 a 24. Pulei propositalmente, porque eu acredito ser a suma do pensamento de Paulo, que nós acabamos de falar. Olha o verso 17. Paulo acaba de explicar sobre casamento, sobre casar ou não, estar junto ou não, separar ou não. E aí ele vai falar no verso 17. Ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme o dom que tem... Perdão, irmãos. Versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si nada é, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é o quê? É guardar as ordenanças de Deus. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. A suma do pensamento de Paulo é: viva diante de Deus como você foi chamado. Os cristãos de Corinto estavam preocupados se eles deveriam casar ou não, se eles deveriam separar ou não, se eles deveriam fazer algo além para agradar a Deus, ou que a situação em que eles estavam vivendo impedia eles de servir ao Senhor. E ele vai dizer assim: olha, não importa a sua condição. E eu vou trazer para todos nós aqui que estamos hoje, e para aqueles que estão ouvindo. Não importa a sua condição. Se você é casado, se você é solteiro, se você é divorciado, se você é viúvo, se você, quando era ímpio, se divorciou e casou de novo. E agora não vou mais, Senhor Jesus, o que eu faço, Senhor? Eu era ímpio, separei, aí casei de novo com outra pessoa, e agora estou na igreja, eu vou para o inferno, não vou poder servir o Senhor. Pense no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, não tente mudar aquilo que não tem mais jeito. E não se entristeça com isso, sirva ao Senhor, na condição em que você está, na condição em que Deus te chamou, como Deus te chamou. Ele te chamou solteiro, meu amado, sirva ao Senhor. Ele te chamou casado, sirva ao Senhor casado. Porque o que importa para Paulo não é se a pessoa está casada, se ela está solteira, mas é se hoje ela está disposta a servir o Senhor. Se você está casado, ou se você era casado antes de se converter, e agora não é mais, seja qual for a sua situação, sirva a Deus como Deus o chamou. O que é importante é estar em Cristo, vivendo para a glória de Deus. As demais coisas Deus vai acrescentar. Eu queria servir, eu sei que os jovens têm esse pensamento, eu queria servir mais ao Senhor. E se eu fosse casado, talvez eu pudesse exercer uma outra função, talvez eu pudesse servir em missões. É verdade. Mas quem sabe mais, é você ou Deus? Deus te chamou como você está.
Não espere casar para servir ao Senhor de forma intensa, de forma fervorosa. Sirva hoje. Ah, eu estou casado, minha mulher é uma draga. Nossa, vocês não conhecem, irmão. Se ela fosse outra, eu ia servir melhor. Deus te chamou como? Com essa esposa? Irmão, fica tranquilo. Deus vai transformá-la. Sirva ao Senhor hoje. Pastor, mas o meu marido nem vem na igreja, minha esposa nem vem na igreja. Você vem? Você é servo de Deus? Deus chamou você para servi-lo. Sirva-o. Da maneira que Deus te chamou. Viva diante de Deus dessa forma. Nós temos o PG, vamos ter agora, né? Propaganda, PG de 60 a mais, dia 22, às 19 horas. Muitos pensam assim, puxa, se eu fosse alcançado pela graça quando eu era mais jovem, né? Podia fazer tanta coisa, mas agora já estou com 90 anos. Ah, Senhor, você foi chamado com 90 anos, irmão? Vamos lá, o que você faz? Sirva ao Senhor com 90 anos. Você está vivo, põe o dedo aí, está respirando? Tá. Sirva o Senhor. For chamado jovem, sirva ao Senhor. For chamado na velhice, sirva ao Senhor. Foi chamado num tempo de tranquilidade, sua vida está uma paz, tranquilidade, conta do banco lá em cima, tudo bem, filhos maravilhosos, sirva ao Senhor. Pastor, eu fui chamado, estou na miséria, estou no vermelho, estou com o nome sujo, o Senhor está tudo. Faça o quê, irmão? Sirva o Senhor, como foi chamado. Porque ao longo da caminhada, Deus ele vai incumbir de acrescentar as demais coisas. Não espere as demais coisas virem para que você sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, como nós somos chamados. Porque Paulo vai dizer, nós somos comprados por bom preço. Pertencemos a Cristo. Amém? Então, assuma. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Que nós possamos ter esse entendimento e que possamos servir ao Senhor, seja qual for a situação em que nós nos encontramos. Seja em tempos de paz, seja em tempos de perseguição e luta. Sirvamos ao Senhor fervorosamente até que Ele venha. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. E oremos. Senhor, nosso Deus, nós te glorificamos. Em especial, quero te agradecer, Senhor, pela graça de poder ministrar essa aula, pela misericórdia do Senhor, de, apesar de quem somos, o Senhor tem agido por meio de nós, através do Teu Espírito. Te louvo, te agradeço, ó Deus, por Tua misericórdia, em falar conosco, em falar com a Tua igreja, em nos ensinar, através da palavra do Senhor, a entendermos e compreendermos que o que importa na nossa vida não é o que éramos antes, nem o que somos agora, mas onde estamos. Se estamos no Senhor, se estamos diante de Ti, por causa do sangue do Filho do Senhor que morreu na cruz, se fomos resgatados, comprados pelo sangue precioso, pela morte de Cristo na cruz, isso é o que importa, para que possamos servi-lo, Senhor. Ajude-nos, como família, a glorificar o Teu nome. É certo que temos lutas, que temos dificuldades, muitos têm seus parentes que ainda não são convertidos, filhos que ainda não são convertidos, cônjuges que ainda não foram alcançados, mas isso não é um impedimento para servi-lo, Senhor. Traga entendimento ao nosso coração, para que possamos buscar, através do Teu Espírito Santo, a cada dia, servi-lo fervorosamente, Senhor, até que o Senhor volte. Não nos deixe, Senhor, ser enganados pelo pecado, não nos deixe distorcer, ó Pai, aquilo que o Senhor santificou, o casamento, que possamos ter um casamento saudável, com relacionamentos sexuais saudáveis, diante do Senhor, e isso, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu louvor, que nós possamos, ó Deus, não somente por causa desta aula, mas por causa de tudo que o Senhor tem exposto ao longo deste ano, levar a nossa família diante de Ti, para que seja uma família santa, separada para glorificar o Teu nome em todo o tempo. Assim nós Te glorificamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém.